Na aula de hoje eu farei um exercício, então teremos hoje um exercício resolvido, um exemplo. Muito do conteúdo que você vai ver hoje você perceberá que é útil profissionalmente, ainda que o dia a dia do engenheiro da indústria não seja fazer uso do modelo completo, ele certamente faz uso dos conceitos que nós vamos trabalhar aqui. E a única forma que tem de você aprender e fixar certos conceitos que são complexos é através de um modelo. Quero dar ênfase numa coisa, eu desprezei no modelo que eu utilizei a resistência RC, que representa as perdas nos núcleos do estator e do rotor, as perdas por esterese e corrente parasita. No final das contas, essa representação simplificada, quando você retira essas perdas, é comum. Inclusive, é sugerido por norma do I3E que o modelo a ser utilizado seja sem essas perdas, porque elas são pequenas quando comparadas às perdas nos condutores do estator e do rotor. Isso não é um problema. Dada essa ênfase, vamos então para o exercício. Vamos começar a nossa aula lendo o enunciado e depois fazendo a interpretação dele. Vamos lá. Um motor de indução trifásico de 380 volts barra 220 volts, 60 Hz, 1160 RPM e PROT igual a 400 watts possui os seguintes parâmetros em ohm e já no modelo monofásico em Y. Daqui tem o valor de RS, XLS, XM, XLR', RR', aqui dados numericamente. Determine para o motor de indução trifásico conectado em Y, item A magnitude da corrente nominal, item B, a potência de eixo nominal em CV, item C, a magnitude da corrente de pico na partida. Vamos então à interpretação. A primeira coisa, tem duas tensões, 380 e 220. O motor não é ligado em duas tensões, obviamente. Ele pode ser ligado numa ou noutra. Então, você vai ter de escolher qual das duas. Nesse caso, ele pediu, determine para o motor de indução trifásico conectado em Y. E essas duas tensões são dadas exatamente na condição de você poder ligar o motor ou em Y, no caso com a maior tensão, ou em delta com a menor tensão. Em delta, se você ligar ele em delta, 220 volts vai ser a tensão de linha e vai ser também a tensão de fase, ou seja, você vai ter 220 em cada uma das fases, valor nominal desse motor. E se você ligar em Y, você vai ligar em 380 volts de linha e, portanto, vai ter na fase o valor que é a raiz de 3 disso, que é exatamente o 220. Ou seja, você ligando em Y e delta, cada uma das fases estará sempre com 220 volts. Nesse caso, foi pedido que ele fosse conectado em Y. Joia, então sabemos que devemos usar o valor de linha de 380 volts. Por que é importante essa ênfase no linha? Porque o modelo que a gente usa é um modelo por fase no equivalente em Y. E já foi até dado os parâmetros aqui no equivalente Y monofásico. Ou seja, se o modelo é um monofásico, o valor utilizado aqui é o valor de linha sobre raiz de 3, já que é o valor de fase que a gente usa no modelo. Não somente para o motor de indução, mas sim para todos os dispositivos do sistema elétrico de potência, que a gente sempre usa monofásico para poder fazer sempre as ligações fase neutro ou fase terra por fase no sistema elétrico de potência, ou melhor, no diagrama unifilar do sistema elétrico de potência. Os valores aqui dados são nominais, né? Esses valores aqui de cima. Tensões, que a gente já escolheu uma delas, a frequência dessa tensão tem que ser 60 Hz. Aqui foi dada uma velocidade 1160 RPM, ou seja, se você botar a carga nominal, a carga mecânica nominal no eixo, ele vai girar nessa velocidade e vai ter uma corrente nominal, que é o item que foi pedido o item que foi pedido no item A. E aqui tem as perdas rotacionais, obviamente que isso aqui é dado na condição nominal, a gente deve tratar isso aqui como sendo as perdas rotacionais na condição nominal. Os valores estão aqui dos parâmetros, então não precisa discutir muito em relação a eles, porque no fim das contas eles já foram discutidos. Os valores a gente faz uso no momento devido. A primeira coisa que eu tenho que fazer para achar a corrente nominal ou para achar quase tudo que se refere ao uso do modelo que tem um modelo de circuito é desenhar um próprio modelo para a gente se encontrar. Nos encontramos aqui desenhando o modelo e já sabemos então que onde cada um desses parâmetros deve estar. Beleza. Agora eu preciso encontrar um último parâmetro que falta para encontrar a corrente
IS. Note que um comentário aqui eu preciso fazer a magnitude da corrente nominal. O motor é trifásico, não é? Se o motor é trifásico, então a corrente que se pede quando não se diz nada é o valor de linha. A tensão que se fala nas máquinas trifásicas é a tensão de linha. E a potência a que se refere, se for potência elétrica, é a potência já trifásica. Então a magnitude da corrente nominal é a corrente nominal de linha. Nesse caso do modelo em Y, tanto faz o valor de fase ou de linha, eles são iguais no equivalente em Y. Então, o IS que a gente encontrar aqui no modelo monofásico já é a magnitude da corrente de linha que é a solicitada. Não teria, inclusive, nem outra, afinal de contas, sendo a ligação física também, Y só pode ser uma, né? Corrente de fase e de linha são iguais. Aqui o que falta é só um parâmetro, que é o escorregamento. O escorregamento é o que a gente não tem. Todos os outros parâmetros do modelo, e inclusive a tensão a gente tem, é o que falta para a gente encontrar IS, achando a impedância equivalente desse modelo. O S, então, eu vou atrás. A velocidade síncrona. A velocidade síncrona é 120 vezes a frequência de alimentação do estator sobre P, que é a quantidade de polos. Note que eu tenho a frequência de alimentação do estator, 120 vezes 60, e o que falta é a quantidade de polos dessa máquina, que não foi dado. Mas você tem que ser esperto. A velocidade do rotor na condição nominal é 1160. Portanto, a velocidade síncrona tem que estar um pouquinho acima desse valor. Se você colocar aqui o valor de 1160 aqui e fizer a conta com F igual a 60, vai encontrar o valor de quantidade de polos fracionária. E, obviamente, a quantidade de polos não é fracionária. Então, você deve testar o valor acima e o valor abaixo, sendo que o valor tem que ser par. E você tem que pensar da seguinte forma. Então, se eu encontrei o valor de P fracionário e o valor acima e o valor abaixo tem que ser analisados, o valor que eu devo levar em consideração é o valor de polos, que tem que ser par, acima e abaixo par, que dê a velocidade síncrona mais próxima dos 160 RPM e acima. Eu sei por experiência que se eu colocar aqui o valor 6, e você, com o passar do tempo, vai saber disso também, você vai encontrar o valor de 1.200 RPM. Se você encontrar o valor de 1.200 RPM, você vai ver que o escorregamento fica coerente. Eu tenho aqui 1.200 RPM e a velocidade do rotor 1.160. O escorregamento em termos de RPM vai dar só 40 RPM. E em termos percentuais, a gente vai ver, vai dar em torno de 3,3%, ou seja, um valor aceitável. Se você tivesse dúvida, você poderia colocar aqui também o valor de 4. Polo igual a 4. Se é igual a 4, a velocidade síncrona vai dar 1.800 RPM. De 1.800 para 1.160 é um escorregamento gigantesco. Não, essa máquina não existe na prática. Se você colocar o valor de polos igual a 8, já testei o valor de 6, tá ok. O valor abaixo ficou muito alto. E se eu colocar o valor acima, que é o valor de 8, eu encontro a velocidade síncrona como sendo o valor de 900 RPM. 900 RPM não tem sentido, porque a velocidade do rotor tem que estar abaixo da velocidade síncrona, e não o contrário. Joia. Então, a quantidade de polos que tem será igual a 6 mesmo. Vou seguir aqui, então, adiante, calculando agora o escorregamento. O escorregamento, vou botar um pontinho aqui para indicar cada um dos passos. O escorregamento vai ser igual a NS menos N sobre NS. Vai ser igual a 1.200 menos 1.160, foi o dado do problema, sobre 1.200. O escorregamento dá 0,0333, e assim segue a dízima periódica. Beleza. Eu quero agora todos esses parâmetros aqui, ó. Eu tenho, na verdade, quase todos eles. O que me falta só é o RR' sobre S. Então, eu vou calcular ele. RR' sobre S, que é o que está me faltando. Aqui. RR' sobre S. RR' é igual a 0,8, foi dado do problema. O S, 0,0333, e segue a vida, que dá igual a 24, que eu posso botar 24 ohms, afinal de contas o escorregamento é adimensional.
Agora, eu posso calcular a minha impedância equivalente do modelo, porque no final das contas, se eu encontrar a impedância equivalente e fizer a divisão da tensão pela impedância equivalente, eu encontro a corrente, a equação básica que a gente já conhece de muito tempo em nossa vida. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é dar nomes a algumas impedâncias. Por exemplo, essa aqui, eu vou chamar de Z do rotor linha. Afinal de contas, a impedância do rotor referida ao estator. Então, venho aqui e faço isso. Ó. ZR linha. Quem é que ela é? É a soma desse valor mais J, o valor da reatância de dispersão do rotor referida ao estator. Isso foi dado o problema. Aqui, ó, vale 2. Então, aqui, 2 ohms. Beleza. Aí eu vou dizer o seguinte, olha só. Vou dizer que ZY, por que Y? Porque me deu vontade. O Y aqui não tem a ver com a conexão, não. Inclusive, até trocar esse Y por outra letra. Deixa eu ficar aqui, deixa eu pensar aqui. Eu vou chamar de ZX. Pronto, chamei de ZX. É a impedância que, no fim das contas, eu vou obter com associação em paralelo entre o XM e o ZR', que encontrei antes. E o que é a associação em paralelo de duas impedâncias? A multiplicação pela soma. Então, vou aqui indicar que eu vou encontrar JXM em paralelo com ZR', que vai ser a multiplicação. Z. Deixa eu melhorar isso aqui. Dá uma aumentada e dá agora uma melhorada. Multiplicação pela soma. Pela soma. ZR'. Foi dado o valor de XM, 40. O valor de ZR a gente encontrou, 24 mais J, 2. E aqui embaixo, a soma, 40 mais 24 mais J2. Fazendo essa conta, você vai encontrar o valor de 16,41 mais J, 11,282 ohms. Beleza, deixa eu só melhorar esse finalzinho aqui, 2 ohms. Quem é a impedância equivalente? Essa impedância toda que eu chamei de ZX, essa aqui, ó, que eu chamei de ZX, em série com a impedância do estator. Impedância do estator, ZS. Então, faço a soma de ZX mais ZS. Farei isso, então, aqui agora. Próximo passo é fazer a soma para encontrar a impedância equivalente, que é ZX mais ZS. Quem é ZX? Acabei de encontrar, então reescrevo. 16,41 mais J, 11,282. Botar aqui o parêntese para saber quando termina. E o ZS, a impedância do estator, vai valer 1 mais J3. 1 mais J3. Se você fizer a soma disso aí, e você fará para avaliar, 17,41 mais J, 14,282 ohms. Beleza, estou bem próximo agora de encontrar minha resposta, porque o que eu quero é o valor da corrente de estator, que é o que foi pedido, a corrente nominal, que vai ser a impedância sobre a tensão sobre a impedância equivalente. Note que eu não precisava utilizar nem os valores fasoriais, ou melhor, os fasores complexos, ou números complexos, melhor dizendo, já que em cima é fasor, embaixo é impedância, né? Eu podia usar somente os módulos, porque foi pedido o módulo, mas vou fazer de forma completa, para depois a gente fazer a avaliação. Quem é o VS? É o valor da tensão
de linha dividido por raiz de 3. Afinal de contas, o modelo é o modelo de uma fase. Então, vai ser 380 dividido por raiz de 3. Vou escrever aqui, porque se botar só 220, o cara pode começar a achar que eu apliquei, na verdade, esse valor. E eu até apliquei o valor em termos numéricos, mas em termos conceituais, o valor que tem lá de 220 não é esse aqui, é esse aqui. À esquerda, 380 dividido por raiz de 3. Daí a diferença, a necessidade de fazer de forma organizada. A impedância vai ser igual a 17,41 mais J 14,282. Pronto. Você faz essa conta e vai encontrar valor igual a 9,7696 com um ângulo de menos 39,36 graus. E isso em amperes. Uma coisa que deve ficar clara, essa é a corrente nominal dessa máquina. Essa é a tensão nominal aplicada, essa é a velocidade que vai ocorrer quando tiver a carga nominal e, portanto, essa corrente será nominal. Se eu tenho tensão nominal e corrente nominal, esse ângulo de atraso da corrente em relação à tensão é exatamente o ângulo que vai me dar o fator de potência nominal, que de vez em quando você vê escrito, de vez em quando não, quase sempre tem escrito no dado de placa da máquina. O que tem dado de placa é exatamente o cosseno do ângulo 39,36, o que teria para essa máquina específica. Mas no fim das contas o que foi pedido foi a magnitude, então a gente tem que dar a resposta conforme é solicitado. Foi solicitado o módulo de S, e nesse caso a gente sabe que é essa parte aqui, né? Do próprio número complexo. Então, vai ser igual a 9,7696 amperes. Essa é a resposta. Chegamos na resposta, a gente sempre faz algum tipo de destaque. Dê algum tipo de destaque à resposta para o cidadão saber que você terminou. Agora eu vou para o item B. A potência de eixo nominal em CV. Coisa que você deve ficar atento. Quando você estiver lendo os dados de placa de uma máquina, vai ter lá uma potência que geralmente é dada em CV ou em HP. Também, às vezes, é dado em watts. Aquela potência dada não é a potência de entrada, a potência elétrica na máquina. É a potência no eixo disponível, se chama às vezes de potência na ponta do eixo, disponível exatamente no local onde você vai poder conectar a sua carga mecânica, seja ela o que for. Então, a potência que é dada é a potência de eixo. Nesse caso, obviamente, dado de placa é o valor nominal. Se eu lhe pedisse no item B a potência nominal em CV, você de cara já deveria saber. Esse cara quer saber a potência nominal de eixo. Vamos então calcular a potência de eixo nominal em CV, dado que aqui a gente calcula, mas no fim das contas, no mundo real, geralmente você encontra no próprio dado de placa da máquina, de qualquer uma das máquinas, encontraria dessa também. Como é que a gente encontra a potência nominal? A potência mecânica, desculpa, a potência de eixo nominal, eu tenho de encontrar, eu já tenho um modelo aqui na condição nominal, então isso já está resolvido. O que eu preciso encontrar é a potência eletromagnética e subtrair depois as perdas rotacionais, como a gente viu na aula passada. Então, no final das contas, esse meu modelo, a gente sabe que essa parte do modelo, na verdade, pode ser separada como sendo RR' mais RR', 1 menos S sobre S, sendo que essa parcela representa as perdas nos condutores do enrolamento do rotor e essa outra parcela representa a potência eletromagnética. Essa segunda parcela que a gente está atrás. Vou botar aqui, ó, e isso aqui representa a potência eletromagnética que a gente está atrás. O que é a potência eletromagnética? É a potência mecânica criada por esse motor para superar as perdas rotacionais por atrito e ventilação e também fornecer o que sobrar para a carga. E o que sobra em maior quantidade, obviamente. A máquina é feita para isso. Se você não sabe o que são perdas rotacionais, lembre de ir para a aula anterior. Mas vamos então resolver. E como é que eu encontro a potência eletromagnética? Basta encontrar a potência convertida por essa resistência, que representa exatamente a conversão de potência elétrica em potência mecânica.
Então, eu tenho que fazer 3 vezes 3, porque o modelo é por fase de um dispositivo trifásico, R' 1 menos S sobre S, vezes a corrente que flui por essa resistência ao quadrado. E a corrente que flui é exatamente essa aqui, IR'. Vou então encontrar o IR'. Uso o divisor de corrente. Eu tenho o IS que eu acabei de calcular e eu preciso então fazer o divisor de corrente para encontrar esse IR'. Vou fazer isso então aqui agora. Vou agora para a solução do item B. Solução do item B. Então, venho aqui e faço o seguinte. O que é o divisor de corrente daquele circuito? IR' vai ser igual à corrente total que entra no divisor, a impedância, que eu não tenho interesse em saber, sobre a soma das impedâncias. Isso aqui. Esse é o divisor de corrente. Se você teve dúvida, pare o vídeo e faça o divisor de corrente para achar esse valor de IR'. Vou agora somente substituir os valores. IS, eu acabei de encontrar. Olha só, 9,7696 com um ângulo de menos 39,36 vezes J40 mais o Z, que eu também já encontrei. O Z a gente encontrou, 24 mais J2. O ZR, melhor dizendo, ZR'. 24 mais J2. Basta a gente fazer essa conta. Fazendo essa conta, a gente encontra um IR' que vale exatamente 8,0784 com um ângulo de menos 9,62, isso em amperes. Beleza. Agora sim, vou indicar como fiz antes, só botar o pontinho aqui. Agora sim, eu posso encontrar a potência eletromagnética. Ela vale 3 vezes a resistência que representa a conversão, essa aqui. Vou escrever, botar assim aqui a colchete, RR', 1 menos S sobre S, vezes o módulo da corrente ao quadrado. Tem que ser módulo, não faça a bobagem de colocar aqui um número complexo, porque você acharia, nesse caso, uma potência eletromagnética complexa, e não é o caso, não tem o menor sentido. 3 vezes, só substituindo os valores, RR' foi dado, problema, 1 menos 0,00, opa, aqui é um 0, 0,3333 sobre 0,03333, módulo da corrente 8,0784 ao quadrado. Pronto, potência eletromagnética, fazendo essa conta, vai dar 4.542,2 watts. É isso que foi pedido? Não. Foi pedido a potência de eixo, que vai ser igual à potência eletromagnética menos a potência das perdas rotacionais. Então, vai ser 4.542,2 menos as perdas rotacionais que foi dado do problema, 400 watts. Agora sim, eu tenho o valor de 4.142,2 watts. Foi isso que foi pedido? Não. Olha só, parece que a gente termina e não termina, né? Foi pedido em CV. Então, a resposta certa ainda não é essa. Então, posso colocar aqui, ó. P de eixo vai ser igual a 4.142,2, que multiplica 1 sobre 735,3, que é o fator de conversão
Agora sim, fazendo essa conta, você vai encontrar que essa máquina tem 5,63 CV. Mais uma vez, devo dar ênfase à minha resposta, ênfase aqui dada. O que é que isso quer dizer? Que você teria provavelmente um dado de placa da máquina, esse valor aqui, ó, como sendo o valor anotado, 5,63. Não seria provavelmente 63, né? 5,6 CV é a potência nominal dessa máquina. A questão ainda não terminou. Ainda foi pedido também a magnitude da corrente de pico na partida. Note que eu não pedi simplesmente a corrente de partida para poder fazer essa discussão também. A corrente de partida tem um valor de pico que vai diminuindo. Ou seja, durante a partida não existe somente um valor, é um valor máximo e vai caindo. Nós vamos discutir isso no futuro, inclusive fazendo um programa que eu vou deixar disponível também para você fazer o download, para você traçar essa curva. Aí vem um porém que a gente vai discutir também com base no modelo. Note o seguinte, aqui no modelo, o que é que se modifica para calcular a corrente de partida? É o fato de escorregamento na partida ser igual a 1. O que é o escorregamento? Diferença entre a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor sobre a velocidade síncrona. Na partida significa dizer que a velocidade do rotor é igual a zero. Então, se N é igual a zero, então tem o NS sobre NS, o escorregamento é unitário. Beleza. O escorregamento é unitário. Então, bote uma coisa em mente. Não importa que você tenha acoplado no eixo. Se você tem uma carga leve, não tem nenhuma carga ou se tem uma carga pesada. É irrelevante. A única coisa relevante que tem aqui na nossa análise do modelo é ele dizer o seguinte, que a corrente de partida, o pico dela, melhor dizendo, é sempre o mesmo valor, não importa se a máquina estiver a vazio, com a carga leve ou com a carga pesada acoplada no eixo. O que tem de diferença, sabe o que é? É o fato de que, como a velocidade vai demorar mais de aumentar, no caso de você ter uma carga pesada, demora também um pouco no caso de ter uma carga intermediária, uma carga leve, e demora quase nada se tiver vazio, porque acelera rápido, então o valor da corrente de pico cai mais rápido se a carga for muito leve. Quanto mais leve for a carga, mais rápido cai o valor da corrente. É isso que se diferencia, a velocidade no qual a corrente de pico decresce até atingir o seu valor em regime permanente. É isso que se modifica. Vou fazer a conta aqui, então, do item C. Vou determinar a corrente de pico na partida. É o item C. Como é que eu acho? Da mesma forma que eu encontrei no item A. Eu tenho que fazer a mesma coisa. NS, eu já sei, velocidade síncrona, depende só da alimentação. O escorregamento eu já sei, é igual a 1, porque nesse caso específico com a velocidade do rotor igual a 0. RR' sobre S vai ser igual ao próprio valor de RR', porque o escorregamento é igual a 1. Tem o valor da impedância, encontro as outras coisas todas para encontrar o mesmo valor, o valor de corrente. E o valor de corrente que eu encontrar, nesse caso específico, vai valer como sendo o valor de pico na partida. Então, vou lá seguindo o procedimento. Eu vou lá e volto de vez em quando para a gente tentar fazer bem próximo do que a gente fez lá. A primeira coisa que eu vou encontrar ou identificar é escorregamento. Vou dizer que é igual a 1. E vou indicar aqui, ó, na partida. N é igual a 0. Assim no futuro, opa, não precisa indicar unidade nesse caso, não. Vou deixar aqui. N igual a 0. O segundo passo foi encontrar RR' sobre S. Vou encontrar. RR' sobre S. 0,8 sobre 1 é igual a 0,8 ohms. 1. Terceiro, ZR'. Antes deu 24, agora vai dar 0,08 mais J2. Afinal de contas, quem é esse ZR' é exatamente isso aqui, ó. Esse mais J, esse aqui. Vai ser igual a ZR'. Vai ser igual a RR' sobre S mais J. Vou fazer de forma mais direta. Por que eu vou fazer mais direta? Porque a gente já tem lá o outro feito. Então, vou fazer de forma mais objetiva aqui, partindo do pressuposto que, obviamente, você está acompanhando também pelo vídeo, não somente vendo a aula escrita. O outro passo, qual foi? Calcular o ZX. Quem é o ZX? A impedância equivalente desse paralelo aqui, ó.
XM em paralelo com o ZR linha. Quase que não sai. Então, aqui eu vou chamar de ZX, vai ser JXM em paralelo com ZR linha. Só vou indicar o valor. Nesse caso específico, quando você substituir, vou substituir os valores. Vou substituir multiplicação mais J2 pela soma. 0,8 mais J2. O resultado disso será 0,72536 mais J 1,91861. Beleza. Qual foi o outro passo? Encontrar a impedância equivalente. Eu somo a impedância aqui encontrada, isso aqui tudo, mais a impedância do estator. Z equivalente vai ser igual a ZX mais ZS. ZX, acabei de encontrar, vou escrever tudo de novo. Mais ZS, que é igual a 1 mais J3. 1 mais J3. 1 mais J3. Então, o Z equivalente vai ser igual a 1,72536. Basta somar 1 com esse valor. E aqui eu somo 3 a esse valor. Que vai ser, portanto, vai ser, portanto, 4,9186. Deixar aqui esse 4. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. Pronto, posso calcular a corrente do estator, que está calculada na condição de partida, Z equivalente, que vai ser, portanto, a mesma alimentação nominal sobre 1,725. Fazendo essa conta, você encontra 4,2073 menos 70,67. Opa! O que foi pedido foi isso? Mais ou menos, bem perto. O que foi pedido foi o módulo da corrente de partida, que nesse caso vai ser o 42,2073 amperes. Chegamos na resposta, então a gente dá o destaque. Uma coisa que você deve ter em mente: faça a conta do fator de potência nessa situação e você verá que a máquina na partida tem um fator de potência bem baixo. Isso é algo relevante também. A máquina na partida tem um fator de potência baixo, ou seja, funciona bastante indutiva e, portanto, precisa de potência reativa. Às vezes, se eu ouvi falar também, se você é profissional ou se está trabalhando, estagiando numa empresa, que se fala às vezes de colocar um banco capacitivo para fornecer reativo na máquina na hora da partida. É porque na hora da partida o fator de potência dela é bem baixo. Algo que você tem que ter notado é que a corrente de partida, ou melhor, o pico da corrente de partida é muito maior do que a corrente nominal. Nesse caso específico, 4,35 vezes maior. Tive de olhar aqui para poder conferir, não vou dizer o número errado. Se você fizer a divisão, portanto, do valor de pico da corrente de partida sobre a corrente nominal, vai encontrar o valor de 4,35. De vez em quando você encontra as máquinas comerciais, tem um valor que é IP sobre IN. IP sobre IN é exatamente essa relação, valor de pico da corrente na partida sobre valor nominal. O valor para nossa máquina seria IP sobre IN igual a 4,35. Aguardo você então na próxima aula, continuando o nosso curso de máquinas de indução. Até breve!